Fala pessoal, tudo bem? Professor David. Estamos corrigindo os exercícios de juros compostos e agora vamos corrigir o exercício de número 4. Vamos para o enunciado. Então, exercício 4. É apurado um montante de R$ 2.600 no regime de juros compostos a uma taxa de 3,5% ao bimestre após um ano. O capital investido foi aproximadamente. Então, neste exercício 4, ele quer que a gente calcule o valor do capital. Então, na nossa organização, capital, a gente coloca uma interrogação que a gente não sabe. Vamos retomar. É apurado o montante de 2.600. Então, montante é igual a 2.600 a uma taxa de 3,5% ao bimestre. Então, o I é 3,5% ao bimestre após um ano. Então a gente coloca aqui, ó, um ano. Pessoal, sempre reforço também a importância de vocês organizarem as informações de acordo com como estão no enunciado, tá? Então aqui a gente, nesse primeiro momento, a gente não altera nada. A gente simplesmente coloca as informações conforme estão no enunciado. Vamos analisar esse exercício. Ele quer que a gente calcule o capital investido. Então, quanto que uma pessoa investiu. Essa pessoa, ela deixou o valor investido durante um ano. A taxa que ela estava recebendo por esse investimento era de 3,5% ao bimestre. E quando ela foi resgatar, ela resgatou R$ 2.600. Então, ela investiu um valor, deixou esse valor durante um ano, rendendo uma taxa de 3,5% ao bimestre. E quando ela resgatou o dinheiro, ela resgatou R$ 2.600. Quanto que ela investiu? É isso que a gente vai calcular. Qual que é o valor do capital? Ok? Então, nós organizamos as informações. Agora, a gente vai analisar o quê? Qual fórmula que a gente vai utilizar. Então, aqui, ó, na relação de fórmulas, nós temos aqui 3 fórmulas. São para cálculo do capital. Então, a primeira, capital é igual a montante menos juros. Capital está em evidência, é o que a gente precisa calcular. É igual a montante. Montante a gente tem? Tem, R$ 2.600. Menos juros. Juros a gente tem? Não, juros a gente não tem. Então a gente não consegue utilizar essa primeira fórmula. Vamos analisar essa segunda agora. Capital é igual ao montante, isso a gente tem, são 2.600, dividido por 1 mais I, e nós temos 3,5% ao bimestre, elevado a N. O N é um ano, ok? A gente consegue então utilizar essa segunda fórmula? Sim, nós temos todas essas 3 informações, tá? Então, como que é a fórmula? Capital é igual a montante dividido por 1 mais I elevado a N. Vamos analisar as informações que nós temos aqui. Nossa taxa, 3,5% ao bimestre. Nosso prazo, 1 ano. Estão no mesmo período? Não, não estão no mesmo período, porque a nossa taxa está ao bimestre e o nosso prazo está em ano. Para a gente conseguir calcular esse exercício, ele precisa estar no mesmo período, a taxa e o prazo. Como não estão, a gente precisa alterar. E como é que a gente altera? Para a gente alterar, a gente pode alterar tanto a taxa como o prazo. Mas para a gente poder alterar a taxa, como se trata de juros compostos, a gente precisa utilizar uma fórmula específica para isso, que eu vou explicar em uma outra série de vídeos que eu vou postar para vocês. Então, eu solicitei que vocês resolvessem esse exercício somente alterando o prazo, tá? Então, ó, um ano é igual a quantos bimestres? A gente sabe que um bimestre tem 2 meses. E um ano tem 12 meses. Então, 12 dividido por 2 é igual ao quê? A 6 bimestres. Nossa, professor, não entendi. Se um bimestre tem 2 meses e o ano tem 12 meses, então 12 dividido por 2 é igual a 6 bimestres. Um ano, ele tem 6 bimestres. Agora nós temos uma taxa de 3,5% ao bimestre e nós temos um prazo de 6 bimestres. Estão no mesmo período? Estão.
Então agora a gente não vai considerar mais esse um ano, e sim 6 bimestres. Quando a gente utiliza uma fórmula matemática, a gente pode utilizar uma taxa percentual? Não, a gente não pode utilizar uma taxa percentual, a gente tem que utilizar uma taxa unitária. Então o que a gente faz para tirar esse sinal de percentual? Para tirar o sinal de percentual e transformar em uma taxa unitária, a gente pega a taxa de 3,5 e a gente divide por 100. Então, 3,5 dividido por 100, a gente vai encontrar 0,035. Então, quando a gente for para a fórmula, a gente vai utilizar, ao invés de 3,5% ao bimestre, a gente vai utilizar o 0,035. Ok? Então, agora, substituindo as informações, ó, capital é igual a 2.600 dividido por 1 mais i, é o 0,035, elevado a n. O nosso n é o numeral 6. Capital é igual a R cifrão, porque a resposta é em dinheiro. Deixa eu pegar agora a calculadora H12C. Vamos lá, então. Se a gente for analisar matematicamente, a primeira coisa que a gente vai calcular vai ser o parênteses, então o 1 mais o 0,035. Depois a gente vai fazer a potenciação elevada aqui à sexta potência. E por último, a gente vai dividir os 2.600 por esse cálculo que nós fizemos aqui na linha de baixo. Ok? Como a gente começa? A gente pega o primeiro valor da equação, 2.600, aí a gente digita na calculadora. Esse valor de 2.600, a gente vai utilizar ele agora? Não, a gente não vai utilizar. Se a gente não vai utilizar ele agora, a gente aperta o quê? Enter para registrar. Então a gente registrou esse valor. Qual que é o próximo valor? O numeral 1. A gente vai utilizar esse numeral 1 agora? Não, a gente não vai utilizar. Se a gente não vai utilizar, a gente aperta o Enter. Próximo valor, o 0,035. A gente vai utilizar esse valor agora? Sim. Fazendo o quê? A soma. Então, quando a gente soma, a gente está resolvendo o quê? O parênteses. Tá? Vou apertar aqui o F6 para a gente trabalhar com 6 casas, ok? Então, ó, quanto que deu? 1,035. Depois disso, o que a gente precisa colocar? Qual que é o próximo valor? É o numeral 6. E esse numeral 6 é a potenciação. A potenciação ela vem primeiro do que a divisão. Então, para a gente fazer aqui esse 1,035 elevado à sexta potência, a gente aperta o y elevado a x. Quanto que deu? 1,229255. Então, a gente vai fazer 2.600 dividido por este valor. Os 2.600 a gente já tinha registrado na calculadora. Como a gente registrou, é só fazer a operação, que é a divisão. Então, esse daqui é o resultado. A gente aperta F2 para o resultado ser com duas casas decimais. Então, resultado 2.115,10. Então, ó, resultado 2.115,10. Ok? Então, uma pessoa, ela foi ao banco, ela investiu R$ 2.115,10. Ela deixou esse valor investido durante um ano. O banco pagou para ela 3,5% ao bimestre. E quando ela foi resgatar, ela resgatou R$ 2.600. Então, ó, pelas teclas financeiras, vamos começar a calcular como é que vai ficar. Então, ó, F-reg para a gente limpar tudo. A gente já fez pela fórmula matemática, agora a gente vai pelas teclas financeiras, tá? Primeiro que a gente vai colocar vão ser 2.600, que é o valor do montante. E se a gente analisa o enunciado, se ele está falando aqui, ó, o capital investido foi aproximadamente. Então, se a gente está falando de um valor de investimento, quando ela resgata o montante que entra no caixa dela. E o capital, quando ela vai investir, é quando sai da carteira.
Então, quando ela investe e está saindo da carteira dela, esse valor ele é o quê? Negativo. E depois, quando ela resgata, esse valor ele é positivo. Então, vai ser 2.600 e a gente vai apertar FV, que é valor futuro. Depois a gente vai apertar o 3,5, o I. Depois a gente coloca, e lembrando que quando a gente está utilizando as teclas financeiras, a taxa é percentual e não unitária. Depois a gente vai colocar 6N. Esse N foi o que a gente alterou aqui o prazo. E a gente vai apertar na calculadora a tecla PV, que é o que a gente quer calcular. Então vamos ver quanto que vai dar, ó. Seguindo esse passo a passo aqui, tá, ó. 2.600. Esse valor é positivo porque é o valor que a pessoa está resgatando lá no banco. Então a gente aperta FV, que é o valor futuro. Depois a gente coloca o 3,5 e a gente aperta a tecla I. Depois a gente coloca 6N. Então 3,5 foi a taxa percentual que a gente registrou. O prazo foi 6 bimestres. E por último a gente aperta o PV para saber o valor do capital. Quanto que deu de capital? R$ 2.115,10. Então a resposta, ó, 2.115,10. Professor, por que esse valor ele veio negativo? Lembra? A pessoa, então, ela vai lá no banco, aí ela investe 2.115,10. Então, esse valor está saindo da carteira dela, ela está depositando lá no banco para fazer o investimento. Aí ela deixa esse valor lá no banco durante um ano. O banco paga para ela 3,5% a cada bimestre que ela deixa esse dinheiro lá. E depois desse um ano, quando ela vai resgatar, quanto que ela tem? R$ 2.600. Aí quando ela saca esses R$ 2.600, esse dinheiro ele entra na carteira dela. Então esse daqui, 2.600, é positivo, esse 2.115,10 é negativo. Tecla financeira 2.115,10, fórmula matemática 2.115,10. Ok, pessoal? Então qualquer dúvida, envie mensagem no particular. Bons estudos a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.